Marcos capítulo 12, versículos de 28 a 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? 29. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, é com verdade que dissestes que ele é o único e que não há outro senão ele. 33. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, por favor, Senhor, nós estamos aqui meditando, iremos meditar sobre o maior de todos os mandamentos. Preciso da assistência do Teu Espírito Santo, Senhor, para falar e para que nossos corações sejam abertos também, Senhor, porque é algo da máxima importância, Senhor. Eu sei que muitas vezes, por conta do frio, do cansaço, nossa atenção acaba sendo roubada, mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor leve cativo todo o pensamento à obediência de Cristo aqui, Senhor, do menor ao maior, do mais jovem ao mais velho, para que o Teu nome seja exaltado e nós não venhamos a esquecer do mandamento de Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não fecha a sua Bíblia, por favor. Traz um pouquinho de água para mim, filha, por gentileza. Irmãos, o contexto é o seguinte: um escriba procura Jesus para perguntar qual era o maior dos mandamentos. Jesus, aqui nós estamos provavelmente na terça-feira da Semana Santa, que antecedeu a crucificação do nosso Senhor Jesus, e ele já havia tido vários debates até aqui. Os irmãos se lembram, quem tem acompanhado aí conosco todos esses dias, viu que ele havia discutido com os saduceus. Os saduceus perguntaram para ele: em nome de quem você faz essas coisas, com que autoridade? A gente viu que ele teve discussão com os fariseus e com os herodianos. Perguntaram: é lícito dar ou não imposto para César? Depois ele teve uma discussão com os saduceus, que trouxeram uma historinha lá: olha, se a moça casar com um cara, morrer ele, e depois casar com outro e com outro, que são irmãos, até o número de 7 irmãos, a matadora de maridos, enfim, os irmãos se lembram? De quem ela será esposa no céu? Aí Jesus fala: vocês estão fazendo uma pergunta completamente descabida, porque vocês não entendem nem de Deus, nem do poder de Deus, e nem conhecem as Escrituras. Pois bem, agora nesse texto que nós lemos aqui, esse escriba parece que vai perguntar com um bom coração. Quem é um escriba? O escriba, ele é um especialista na lei, ele é um cara que escreve muito, é um cara letrado, e ele é representante do grupo dos fariseus. E aqui, a probabilidade é que os fariseus, o grupo em si, já estava cansado de ser humilhado por Jesus na frente de todo mundo, então mandaram um assistente lá: vai lá e fala com esse homem, fala com ele, vamos ver se você consegue enrolar ele. Mas o cara foi com o coração aberto, aparentemente fez uma pergunta com o coração aberto. E Jesus, ele foi muito educado para responder. Foi um verdadeiro encontro de discípulo com o mestre naquele momento. E o escriba, ele chega até Jesus, lá no versículo 28, e pergunta: qual é o principal de todos os mandamentos? O que é o mais importante? E o que é interessante, que no Antigo Testamento, os judeus catalogaram 613 mandamentos. Se você ler lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Antigo Testamento, 613 mandamentos. Quem aqui consegue cumprir 613 mandamentos? Quem aqui consegue se lembrar que existem 613 mandamentos? Eram 248 positivos
e 365 negativos. Não fará isso, não fará aquilo. Quem é que consegue? Pois bem, haviam dois grupos de Israel. Havia um grupo que considerava todos os mandamentos iguais. E aí eles iam lá e tentavam catalogar esses mandamentos e faziam um comentário a respeito desses mandamentos para ensinar as pessoas a cumprirem os mandamentos. Então considerava tudo igual. E havia um segundo grupo que sintetizava tudo em pequenas frases. Parece que esse modo de sintetizar a lei, amarás a Deus, amarás a Deus de toda a sua força e o próximo como a ti mesmo, aparentemente Jesus não foi o primeiro a fazer isso. Outros grupos de rabinos já haviam feito isso com um certo sucesso. Então aparentemente a gente vê que Jesus ele se filia a esse segundo grupo. E Jesus responde nos versículos que nós lemos aqui, do 29 ao 30. Vamos lá, vamos avaliar essa resposta de Jesus. Ele diz assim: o principal é: ouve, ó Israel. Esse ouve, ó Israel, no hebraico é o famoso Shema. É o Shema, ouça Israel. Esse Shema é uma forma de chamar a atenção. Ouve, ó Israel. E ele continua lá dizendo: amarás, pois o seu Deus é o único Senhor. É a base do monoteísmo. Veja, naquele tempo, quase todas as religiões eram politeístas. Em Israel, é a primeira vez que nós temos um culto organizado, extremamente organizado, a uma única divindade. Pois até então todos os povos eram politeístas, ou adoravam a água, adoravam a montanha, ou eram animistas, ou tinham muitos deuses. O monoteísmo ele tinha surgido em algumas regiões, mas de uma forma muito pequena ainda. Em Israel, pela primeira vez, nós temos um monoteísmo organizado. Então ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Atualmente, a expressão inteira, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, etc., ela é conhecida como Shema. E em muitas sinagogas é assim ainda que são iniciadas muitas reuniões nas sinagogas. É o Shema, ouve, ó Israel. Pois bem, essa síntese que Jesus faz de amar a Deus, o Senhor Deus e o próximo, é uma junção. Você pode anotar aí, quem estiver anotando, de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 5, e Levítico 19, versículo 18. Capítulo 19, versículo 18. Ou seja, você não tem uma passagem inteira assim no Antigo Testamento. É uma síntese de duas passagens que Jesus junta e fala que é o maior mandamento. Pois bem, o primeiro grande mandamento, vamos analisar juntos, ele diz assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Diga, coração. Amém. Muito bem, para a gente ficar aí atento. O que é coração? Amar de coração. Quando você diz assim: eu amo a minha esposa de todo o meu coração. Quando o Antônio diz para a Silvia: Silvia, eu te amo de coração. O que quer dizer isso? Que você está com todo o seu ser direcionado, toda a sua intenção, toda a sua vida direcionada para aquela expressão de amor. Como foi lido aqui, como foi falado: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Coração para o judeu é o centro da existência. Por exemplo, o Abner tem um coração na música, ele gosta de música, ele se dedica àquilo lá. O outro tem um coração na matemática. Todos têm um coração em Deus, é onde vai o centro da existência. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Diga, alma. O que é alma? A alma, na Bíblia, de modo geral, ela tem inúmeros significados. Aqui, parece que quer dizer a atividade, o centro da atividade emocional humana. Ou seja, você ama o Senhor teu Deus não somente com o coração, mas também com a sua alma, com as suas emoções. E aí isso se manifesta
na vida de cada um de uma forma diferente, mas a ideia é que você se emociona ao adorar e ao amar esse Deus. Talvez na hora do louvor você derrame lágrimas, talvez na hora da sua oração privada você se emocione na presença do Senhor. Afinal de contas, não é possível você ter o coração em algo e não se emocionar com esse algo também. A emoção é muito parte da nossa expressão humana e da nossa vida, e uma parte muito importante do nosso ser. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e da sua mente. Diga, mente. Não é mente de mentira, é mente. A sua mente. A mente aqui diz respeito à disposição intelectual. Então você vai amar esse Deus com toda sua disposição intelectual. Você vai estudar a respeito desse Deus. Você vai tentar entender o que significa adorar um único Deus. Você vai tentar entender a pessoa de Jesus. Você vai tentar entender a Sagrada Escritura, a ética do Evangelho. Ou seja, você emprega o seu pensamento. Então veja aí, até agora, coração, alma e mente são coisas muito importantes. Não é só amar com a emoção. Tem gente que é só emoção, né? Se alegra, dança, pula, chora, grita, mas na hora de pensar, estudar a Bíblia, eu não gosto de estudar, né? Eu só gosto de me emocionar. E tem aqueles que só gostam de estudar e não se emocionam, acham que emoção é coisa para fracos. Não, tudo anda junto. Coração, mente, emoção, tudo caminha junto à alma. E finalmente ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. Diga, força. Olha aí, força. Diga força com força. Força. Amém. Coração, alma, mente, força. Força aqui tem a ver com a disposição física mesmo, com a atitude. Eu amo o Senhor de coração, de mente, de alma, e aquilo é expresso com a minha vida, com a minha força, com a minha energia, com aquilo que eu tenho de melhor para com Deus. Então, esse é o mandamento mais importante da Sagrada Escritura, que pode até ser sintetizado: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então veja, Jesus disse coração, alma, mente e força. Aqui a gente não precisa tentar elocubrar muito o significado de coração, alma, mente e força, mas a ideia é assim, que você deve amar o Senhor teu Deus com todo o seu ser, com tudo que você é, com tudo que você possui. Você deve procurar amar o seu Deus. Amém? Você ama Deus assim, dessa forma? É assim que nós estamos buscando, é por isso que nós estamos aqui. Pois bem, aí Jesus continua, no versículo 31 ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ler juntos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Todos nós existimos e fomos criados com uma certa disposição de autopreservação. Isso é o amor próprio, certo? Se você sente fome, você quer comer. Se alguém for te agredir, você se protege, ok? E depois isso se estende ao grupo menor, que é a família, amigos, igreja, sociedade, e por assim vai. Mas primeira disposição do ser humano é amar a si mesmo. E não tem nada de errado com isso. Se você não amar a si próprio, fica muito difícil expressar amor a alguma coisa. Só precisa tomar cuidado para que isso não vire egoísmo. Muito bem. Esse amor a nós mesmos, ele se torna, de algum modo, quando ele se projeta para o próximo, é a base de toda a moral e de toda a ética. Por quê? Por exemplo, você raciocina assim: se eu não quero ser agredido, eu também não vou querer agredir o outro. Se eu não quero que o outro fale mal de mim pelas costas, eu também não vou falar mal do outro. Então, de certa forma, no mundo dos homens, nas relações, em certo sentido, o homem é a medida de todas as coisas. Porque eu não faço ao outro
o que eu não quero que ele faça a mim. Eu não quero ser roubado, então eu não roubo o outro também. Então, esse mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, ele pode ser entendido pelo menos de 3 formas. Primeiro, eu não faço ao outro aquilo que eu não quero que ele faça a mim. Como eu já disse aqui, se eu não quero ser roubado, eu também não roubo o outro. Se eu não quero que ele cobice as minhas coisas, também não cobiço as coisas do outro. Se eu não quero ser agredido, eu também não irei agredir. Essa é a base de toda a ética, da mínima ética. Não precisa ser crente, não precisa ser budista, nem precisa ter religião. Basta pensar um pouquinho com bom senso, que se eu não quero sofrer um negócio, eu não posso infligir isso a outra pessoa também. É a base de toda a ética isso daqui. É a base de toda a lei moral. E você pode ver que as ideologias que existem, elas tentam desqualificar alguns seres humanos para que se possam fazer a eles aquilo que a gente não quer que seja feito a nós. Então, por exemplo, se dizia, o índio não tem alma. Logo ele não é igual a mim. Logo eu posso escravizar o índio. Ou pode ser dito isso do negro. Ou então lá na Índia, daquela casta inferior de pessoas. Eu desqualifico o outro como igual a mim, para que eu faça com ele aquilo que eu não quero que ninguém faça a mim próprio. Então essas são as ideologias mais perversas que existem sobre a face da terra. E aí a gente acaba fazendo isso com o outro. Eu posso bater nele porque eu sou corintiano, ele é palmeirense, eu posso agredi-lo. Eu posso agredi-lo porque ele é de direita, eu sou de esquerda, e assim sucessivamente. É aí que surge a ideologia no meio das relações humanas e os piores crimes são cometidos, porque é uma violação desse mandamento aqui. Mas eu disse que há 3 formas. A segunda forma de você expressar amor para o próximo, assim como você ama a si mesmo, é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então, por exemplo, você vai numa loja, você quer ser bem atendido. Quero ser bem atendido, não quero ficar 20 minutos esperando. Quero que a pessoa abra um sorriso para mim, responda minhas dúvidas. Logo, se você estiver como atendente, você vai atender uma pessoa do modo como você gostaria de ser atendido. É a lei básica do amor aplicada no dia a dia. Eu vou tratar minha esposa do modo como eu gostaria que ela me tratasse. Eu vou tratar o meu amigo conforme eu gostaria que ele me tratasse, com um sorriso, com um abraço. Ok? Então, é o aspecto positivo. O aspecto negativo é, eu não faço a ele o que eu não quero que ele faça a mim. Aspecto negativo. E o aspecto positivo? Eu faço a ele aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Então, eu dou respeito a ele porque eu também quero ser respeitado. Isso também é lei básica do relacionamento humano. E a terceira expressão e essa aqui é mais profunda, quando Jesus Cristo ele fala a respeito da parábola do samaritano. Quando perguntam para Jesus, quem é o meu próximo? Ele conta a história do bom samaritano. Em resumo é assim, é um cara que estava caído no chão precisando de ajuda, e o samaritano se coloca como o próximo daquele que precisa de ajuda. Então, quem é o meu próximo? A gente nunca deve perguntar quem é o meu próximo, mas sim nós nos colocarmos como próximos daqueles que precisam de alguma ajuda, como na parábola do bom samaritano. Então, uma pessoa está precisando de um conselho, ou está precisando de um abraço amigo. Como é que eu vou amar aquele que está perto de mim? Me colocando próximo a ele, para que eu possa ser um próximo do qual ele necessita receber algum amor. E aí nossas feridas são curadas. E aí a nossa vida é transformada, porque a partir do amor que eu expresso para a vida de uma outra pessoa, eu mesmo sou transformado por aquele amor. Então são os 3 aspectos do amor. Os 3 aspectos do amor ao próximo. Eu não faço a ele o que eu não quero que ele me faça. Eu faço a ele o que eu quero que ele faça para mim. E eu me coloco como próximo dele, caso ele precise de alguma necessidade. E eu podendo ajudar, eu ajudo também. Então, não existe maior mandamento do que esses 2. E aí no versículo 32 e 33, aquele escriba, ele fica feliz com a resposta de Jesus. E ele diz assim, muito bem, mestre. Veja que respeito, né? Acho que os amigos dele ficaram decepcionados. É com verdade que dissestes que ele é o único, não há outro senão é ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a tua força, e o próximo como a si mesmo. E aqui ele acrescenta uma coisa nova que Jesus não tinha falado.
excede a todos os holocaustos e a todos os sacrifícios. E aí que é bacana, porque quando tem um diálogo legal entre duas pessoas, uma que quer aprender e outra ensinando, aquele que está aprendendo também traz uma coisa boa, traz uma informação nova. Jesus não tinha falado nada de sacrifício, que era mais importante que sacrifício e holocausto. É o próprio escriba que traz essa informação. Ele contribui para a discussão. Quando duas pessoas estão dispostas a dialogar, uma contribui com a outra. Agora, quando duas pessoas só estão brigando, discutindo, mostrando quem tem a razão, quem não tem, não sai nada de bom, né? Então fica aí a dica para os casais e para os amigos. Pois bem, e aí Jesus, ele ao ouvir essa resposta do escriba no 34, diz assim: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. É um elogio aqui. E ninguém mais ousaria interrogá-lo. A partir dali ninguém mais questionou Jesus. Então Jesus, ele elogia aquele rapaz e fala: pô, legal, é isso mesmo. É isso mesmo, você respondeu bem, é isso mesmo. Você está muito perto do reino de Deus. Continua assim, que o caminho é por aí mesmo. Então, é uma conversa que acaba bem, porque até agora Jesus só tinha dado cacetada. Só cacetada cacetada nos saduceus, cacetada nos fariseus, cacetada nos sacerdotes, nos herodianos. Mas com esse escriba aqui nós temos uma conversa realmente produtiva, em que todos saem ganhando, ninguém sai perdendo. Pois bem, o que nós podemos aprender com essa história aqui, com esse relato das Sagradas Escrituras aqui? Vamos tentar extrair algumas lições daqui. Em primeiro lugar, Jesus, ele não se recusa a responder para ninguém que o procura com o coração humilde. Jesus não se recusa a responder. Vou trocar aqui de microfone. Som. Desculpem. 1, 2, testando. Esse aqui tá meio abafado, né? Tá meio ruim também. Vou pegar o outro ali. Acho que é o do Binho. Tá vendo? O Binho deixa o melhor para ele, ó. Brincadeira, verdade? A primeira lição que a gente aprende aqui é que Jesus, ele não se recusa a responder para ninguém que o procura com humildade. Veja, quando os sacerdotes perguntaram para ele assim: em nome de quem você faz essas coisas? Jesus disse para eles assim: me responde primeiro, o batismo de João Batista era do céu ou da terra? Eles falam: eu não sei. Jesus diz: então também não te respondo o que você me perguntou. Oi. Deu um fora. Depois é um grupo lá, os fariseus e os herodianos. E aí, é lícito pagar imposto a César? Aí Jesus fala: me dá uma moeda aí. Tal, pega, faz um cara coroa. De que é a inscrição que está aqui? É de César. Ele responde: então pensa, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Pare de fazer questionamento bobo. Pague os seus impostos para o Estado, mas adora a Deus do jeito que tem que ser adorado, e não me aborreça. Aí depois vieram lá os saduceus, que não acreditam em ressurreição, falaram: nem acreditam, um bando de hipócritas. Falaram assim: olha, Senhor, se uma mulher se casa com o irmão, mas não com o irmão dela, né, com um homem, aí o cara morre, e aí, se o cara morresse sem deixar descendência, tinha que vir um outro irmão e casar com aquela mulher, para dar uma descendência para aquele que tinha morrido. Aí eles criam uma situação hipotética. Aí o segundo morre, o terceiro morre, o quarto morre, o quinto morre, morreu 7. Quando vier no céu, de quem vai ser o marido dessa mulher que matou tantos homens, né? Você não vê nem na ficção uma coisa assim, né? Jesus falou: para de pergunta besta. Você não conhece nem a Bíblia e nem o poder de Deus. Se você conhecesse, você não me perguntava uma bobagem dessa. Fora também. Mas aqui Jesus respondeu: por quê? Porque aquele homem chegou com o coração disposto a aprender. Então, se a gente tiver uma postura diante de Jesus disposta a aprender, Ele também nos ensina todas as coisas. Amém? Isso vale para tudo na vida, para qualquer coisa. Por exemplo, se você quer aprender alguma coisa da Bíblia, você vai procurar uma pessoa que saiba de Bíblia para ensinar para você. Eu quero saber alguma coisa, vou falar da minha área, direito. Eu vou ouvir pessoas
mais experientes na minha área, para que eu possa aprender com essas pessoas também. Eu preciso de um conselho na vida familiar. Eu vou olhar para a vida de uma família, de um casal que vive uma vida razoavelmente bem, e vou pedir conselho. Ou então numa área profissional que eu não conheço muito. Eu sempre dou esses exemplos aqui, porque uma coisa eu te digo, meu irmão e minha irmã, nós não precisamos caminhar sozinhos. Nós sempre temos ao nosso redor pessoas que têm mais experiência do que nós, em muitas áreas daquilo que nós queremos atuar, para sermos melhores pais, melhores mães. A Bíblia diz, né, as mulheres mais experientes ensinem as mais novas. Até mesmo na área dos esportes, em qualquer coisa, a gente não precisa caminhar sozinho. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros se faz a guerra, na multidão dos conselhos, dos bons conselhos. E muitas vezes a gente patina um pouco e sofre, porque a gente quer fazer as coisas do nosso próprio jeito, a gente não quer que as pessoas se intrometam na nossa vida, não quer que as pessoas deem opinião, e de fato ninguém tem que se intrometer, mas também não há mal em nenhum, e nós muitas vezes pedimos o conselho e ajuda de quem tem mais experiência do que a gente em determinadas áreas, e isso é bom, e isso Deus abençoa também em nome de Jesus. Então você não precisa sofrer, não precisa caminhar sozinho em muitas coisas que você decide. Você pode realmente pedir a opinião de alguém mais experiente, e certamente Deus pode usar a vida dessa pessoa para te dar um bom conselho, tá bom? Não se esqueça disso. Pois bem, segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, existem mandamentos nas Escrituras que são mais importantes do que outros. Existem passagens nas Escrituras que são mais importantes do que outros. Eu já disse aqui, havia um grupo que analisava a Bíblia como se fosse um código civil, como se fosse, sei lá, a Constituição Federal, uma lei, e interpretava tudo de forma linear, legalista. E não é assim necessariamente, porque, veja, holocaustos e sacrifícios, eles também estão na Bíblia. Se você ler o livro de Levítico, vai falar como que se deve fazer holocausto e sacrifício. Mas amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, também está na Bíblia e é muito mais importante. Então a gente precisa ter esse discernimento. Não é que ele ia deixar de praticar holocausto e sacrifício naquele momento que era o tempo da lei, não é isso. Mas é que ele deveria dar o foco àquilo que realmente era mais importante. Jesus diz dos fariseus: olha, vocês dão o dízimo de tudo, mas vocês não praticam o amor, a misericórdia, a compaixão. Vocês deviam fazer essas coisas sem se esquecer daquelas. A ênfase correta nas coisas. Por exemplo, falar de Jesus para uma pessoa é muito mais importante do que tentar convencê-la a respeito, sei lá, de usos e costumes, do modo como ela tem que se vestir ou deixar de se vestir. Não, falar de Jesus é mais importante. Depois, no segundo momento, talvez se possa discutir tamanho do cabelo, se veste saia, se não veste, essas coisas, mas não é o mais importante. Falar de Jesus, falar do Evangelho é muito mais importante, por exemplo, do que convencer a pessoa a respeito do dízimos e ofertas. É importante, dízimo e oferta é importante, mas não é mais importante do que ensinar a pessoa que ela deve crer em Jesus para ser salva. É muito mais importante. E quando nós temos uma dimensão melhor disso, a gente para de discutir coisas sem importâncias para justamente levar a pessoa para o foco da palavra de Deus, aquilo que realmente pode fazer diferença na vida dele. E o que faz a diferença na vida de uma pessoa realmente é amar a Deus de todo o coração e o próximo com a si mesmo. Essa ênfase é mais importante. E depois a gente pode discutir questões alimentícias, se pode comer carne de porco, se não pode, se pode beber vinho, se não bebe. Essas coisas, elas têm o seu grau de importância, mas elas não são mais importantes do que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Elas não são mais importantes. E a gente tem que aprender a ir para a Bíblia Sagrada com esses olhos. O apóstolo Paulo, no final da Epístola aos Romanos, ele diz: olha, tem gente que acha que pode comer de tudo, tem gente que acha que não pode, tem gente que acha que pode beber de tudo, tem gente que acha que não pode, tem gente que acha que tem que guardar alguns dias, tem gente que acha que todos os dias são iguais. Não vale a pena discutir essas coisas, mas vale a pena falar e viver o amor. Isso é mais importante na Sagrada Escritura, porque tudo se resume no amor, porque Deus é amor. Isso leva a um outro ponto muito importante, irmãos. Amar o próximo
é mais importante do que rituais. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a si mesmo é mais importante do que rituais. Oferecer holocausto e sacrifício era um ritual importante, estava na Bíblia, não era para deixar de fazer. Mas amar o próximo como a si mesmo era mais importante do que o ritual. Veja bem, é possível que uma pessoa oferecesse todos os rituais da lei, dízimo, oferta, primícia, sacrifício, holocausto, e ainda assim não amasse o próximo. Depois você lê Isaías 58, se você conhecer esse texto, você vai ver que às vezes a religião funciona, mas a essência da religião ela não funciona, que é o amor. Amar é mais importante. Veja, se a gente for trazer isso para os nossos dias, cantar é importante, sacrifícios de louvor. Ofertar é importante, para que haja o sustento na casa do Senhor. Pregar a palavra aqui é uma coisa importante também, afinal de contas, a palavra alimenta a vida das pessoas. Enfim, tudo isso, orar aqui na frente é muito importante também. Mas, se no apagar das luzes e no encerrar do culto, ninguém abraçar ninguém, ninguém ouvir o irmão que está padecendo alguma necessidade, alguma tristeza, alguma tribulação, e cada um, egoisticamente, fechar-se em torno de si próprio, ir para sua casa e viver como se o outro não existisse, por melhor que tenha cantado, por melhor que tenha orado, por mais que tenha contribuído e por melhor que tenha ensinado, não cumpriu a lei. Cumpriu um ritual, mas não cumpriu a lei, porque tudo se resume no amor. Vamos dizer? Tudo se resume no amor. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para que a gente não dê mais importância ao ritual em si, do que a finalidade do ritual, qual seja, nos ensinar o caminho do amor. Isso é mais importante. O culto verdadeiro que agrada a Deus, qual é? É amar o próximo, como a nós mesmos, é visitar os órfãos, é visitar as viúvas. Essas são as boas obras que Deus pede de nós. Esse é o jejum aprazível a Deus. Não que o homem se castigue com saco, com cinza e faça cara de coitado, mas que ele abra o seu coração ao necessitado, e assim todas as orações que ele fizer, tudo que ele clamar, será ouvido do Senhor, e o Senhor correrá em direção ao socorro dele, porque ele correu em socorro em direção a outra pessoa também. E com base nisso, o Senhor nos ensina uma lição, que se nós abrirmos o nosso coração para o nosso próximo, o próprio Deus abre o coração dele para nós. Agora, fazer isso só por causa disso também é egoísmo. Tem que ser uma coisa espontânea, porque o ritual, o sacrifício e o holocausto não pode substituir a essência, e a essência de tudo é o amor, meus irmãos, é o amor. Então que essa lição também possa ficar nas nossas vidas em nome de Jesus. Pois bem, e finalmente, estou correndo aqui para não segurar muitos de vocês também, no dia de hoje, dia frio, vocês querem correr logo para debaixo das cobertas, talvez tomar uma sopa quentinha, mas a palavra do Senhor ainda tem alguma coisa para nos ensinar aqui. Jesus, meus irmãos, ele tinha sabedoria para dizer a palavra certa na hora certa. A palavra certa na hora certa. Quando os saduceus perguntaram para ele: autoridade de quem você faz essas coisas? Jesus não respondeu nada. Não te respondo nada, você não merece uma resposta minha. Tem hora que você não tem que responder nada também. Uma pergunta absurda, uma pessoa que não dá a contrapartida no debate, não tem que responder. Tem hora que o silêncio é a melhor resposta. Quando os herodianos e fariseus perguntaram se era lícito pagar imposto a César, Jesus respondeu de uma forma quase assim, emblemática: dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nossa, o que quer dizer isso? Pensa aí o que quer dizer isso. Numa outra ocasião, quando os saduceus fizeram aquela pergunta para eles lá a respeito de quem vai ser a mulher no céu, casou 7 vezes, morreu 7 maridos, Jesus mandou estudar. Vai estudar, meu, antes de me fazer essa pergunta. Você não conhece a Escritura nem o poder de Deus. Mas agora, quando esse homem chega com o coração aberto diante de Jesus e faz uma pergunta, um questionamento sincero, Jesus diz assim para ele assim: muito bem, você respondeu muito bem, continua assim, você não está longe do reino de Deus. Então, no momento em que Jesus precisava animar
a vida de uma pessoa, Jesus verdadeiramente animava a vida daquela pessoa, dando uma palavra de confiança para ela. Minha filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Pedro, queridos, não há ninguém que tenha abandonado tudo por amor ao meu nome e não receba nessa vida 100 vezes mais. Tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Olha, eu farei de vocês pescadores de homens. Então, por muitas e muitas vezes, Jesus, ele tem uma palavra de ânimo na vida das pessoas. Quando precisa repreender, ele repreende. Quando precisa se calar, ele se cala. Quando precisa animar uma pessoa, ele anima uma pessoa. Uma coisa que Jesus nunca fez, e ele disse que nós nunca deveríamos fazer, é chamar alguém de inútil. Lá no Evangelho de Mateus, ele fala que nós não devemos chamar ninguém de tolo e de inútil, no sentido de desprezar completamente uma pessoa, porque aquilo destrói uma vida. Jesus, ele pode ter sido duro muitas vezes com os fariseus, ele chamou raça de víboras, mas sabe, quando você briga com alguém, quando você realmente ofende uma pessoa, em certo sentido, você reconhece a importância daquela pessoa. Vocês são raça de víboras, sabe? Ele tá dando uma chacoalhada, ele está chamando para o debate, mas quando uma pessoa despreza, é que aquela pessoa não é digna nem do seu xingamento. E infelizmente, nós temos notícias tantas vezes de pessoas que fazem isso com os filhos. Nunca chame um filho de inútil, você não presta para nada, é isso que Jesus proibiu. E é isso que a gente vê acontecendo muitas vezes. Ou falar isso para o marido, sou imprestável, ou para a esposa, ou para os filhos. Nunca diga uma coisa dessa. Uma briga sincera é muito melhor do que o desprezo. E quando uma pessoa fizer alguma coisa que realmente foi digna de elogio, elogie como Jesus elogiou esse homem. O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra dita a seu tempo, quão boa ela é. Provérbios 15, 23. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Assim como Jesus, ele sabia o momento certo de falar a palavra certa. Se é repreensão, repreensão. Se é silêncio, é silêncio. Se é elogio, é elogio. Que nós também tenhamos essa disposição em nome de Jesus. O elogiar alguém não é uma coisa assim, tipo, eu estou elogiando alguém, eu estou me humilhando. Não é assim. Você está animando aquela pessoa, você está reconhecendo o quanto aquela pessoa é importante na sua vida. O marido elogiar a esposa o marido, os filhos, isso é muito importante. E Jesus sempre tinha uma palavra de ânimo para a vida das pessoas que se achegavam a Ele com humildade para aprender. E eu creio, meus irmãos, que essa é a palavra que Jesus tem para as nossas vidas. Para aquele que estiver triste, Ele tem uma palavra de alegria. Para aquele que está desanimado, Ele tem uma palavra de ânimo. Para aquele que quer aprender alguma coisa, Ele tem uma palavra de ensinamento. E a palavra de Deus, a palavra de Jesus a respeito das nossas vidas, daqueles que entregaram a vida a Ele, daqueles que obedecem ao Evangelho, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de apoio. Tenha ânimo, fique firme, não desista, continue me seguindo, sirva-me, você verá as maravilhas que eu tenho para fazer na sua vida. Você pode ver como eu posso usar a sua vida para fazer grandes coisas em meu nome. Continua como um soldado firme na minha presença, eu hei de te abençoar, eu hei de te capacitar. Abre a sua boca, eu vou encher a sua boca de palavras boas, sua vida vai impactar, você vai dar um bom testemunho, você glorificará o meu nome. É uma palavra de ânimo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas, para todos nós que nos achegamos a Ele com o coração humilde e dispostos para aprender, meus irmãos. Essa é a palavra que Jesus tem para as nossas vidas nessa noite, meus irmãos. É uma palavra de ânimo. Se apegue a essa palavra, não deixe de cumprir esse mandamento, de buscar cumprir esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao Senhor Deus de toda a tua força, de toda a tua mente, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de tudo aquilo que você é, o próximo como a ti próprio também. Não deixar de fazer aquilo que realmente precisa ser feito em termos de adoração, em termos de contribuição, mas não perder a essência do Evangelho, porque o Evangelho é o amor, irmãos. É o amor, que a prática do amor possa ser o nosso maior culto.
O culto entre quatro paredes é necessário, é importante, a adoração, a instrução, a contribuição, mas o mais importante é como nós vivemos da porta para fora. E o Senhor nos manda vivermos em amor, em todos os momentos da nossa vida. Amém, meus irmãos? Que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor, hoje não dá para entrar nesse assunto, mas Ele potencializou esse mandamento quando Ele diz assim, que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Porque Ele encarna esse verdadeiro amor, se coloca como exemplo. E agora, a gente não pensa somente como é que eu amo aquela pessoa, como é que eu trato ela como eu gostaria de ser tratado. Eu penso assim, eu trato aquela pessoa como Jesus a trataria. E esse se torna o verdadeiro parâmetro. Que Deus nos dê sabedoria e força para cumprir esses mandamentos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos